O Cabo Verde Open está pegando fogo. Bem-vindo a mais um vídeo deste canal e continuamos com a cobertura deste grande evento internacional que está prestigiando o continente africano. E hoje vamos analisar a partida que envolveu o forte grande mestre brasileiro, o Iago Santiago, que defrontou aqui o cabo-verdiano Diego Neves. E no final do vídeo irei atualizar a tabela de classificação atualizada, mas antes algumas informações. O Iago Santiago teve a infelicidade de chegar tarde ao torneio. Ele teve problemas relacionados com a viagem. O voo do Brasil a Portugal teve problemas e com isso ele não foi a tempo de pegar o voo de conexão de Portugal para Cabo Verde. E com isso ele ficou de fora das 3 primeiras rodadas. Então ele perdeu aí 3 pontos assim, sem jogar. Então a sua participação no torneio começou a partir da 4ª rodada. E nessa partida ele jogou num tabuleiro sem DGT. Então não temos a partida, mas temos o resultado. Nas 3 primeiras rodadas ele não jogou. E na 4ª rodada enfrentou o cabo-verdiano Yura Miranda, jogando de pretas, e venceu. E na 5ª jornada ele enfrentou o Diogo Neves, de brancas, e venceu. É essa partida que iremos ver como é que foi, né? Faremos agora a análise. Já entreguei o spoiler do resultado. E neste momento ele está enfrentando a cabo-verdiana Célia Rodrigues. Está jogando de brancas e mais logo teremos o resultado. Então, bora! Vamos ver como foi então essa vitória do Iago Santiago contra o Diego Alexandre Neves. O Iago jogou de brancas e abriu com o D4. Seguiu-se o D5 e veio o C4 rompendo no centro e gambitando um peão. Então temos aqui o gambito da dama, ou o gambito da rainha, para quem assistiu esse filme. E o gambito foi recusado, então veio o C6. E a partida seguiu com a sequência cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3 e a tomada em C4. Seguiu então o A4, desenvolvimento do bispo em B5, e o Iago coloca o cavalo num posto avançado em E5, e veio o E6. O Iago faz o F3, provavelmente preparando o E4, e veio a cravada do cavalo com o bispo B4. Uma cravada assim bem incômoda, mas não contra grandes mestres, né? Até aqui uma partida um pouco equilibrada, né? Com uma leve vantagem para as brancas. E veio também a cravada também do cavalo das pretas. H6 expulsando o bispo, que recua para H4. G5 para se livrar desta cravada incômoda e recua para F2. E neste momento o Diego faz o cavalo D5, se aproveitando do cavalo aqui cravado. Veio então a dama em D2 para defender o cavalo e seguiu o bispo H7, se prevenindo de um possível garfo futuro.
E mesmo assim veio o E4, questionando o cavalo, e o lance do Diego é recuar o cavalo para F6. Isso foi um erro, segundo devem estar vendo aqui a barinha, né? Nesse momento, as brancas estão com uma vantagem de 2,56. E nesse momento o Iago aproveita retomar o peão ao mesmo tempo que desenvolve o bispo, já preparando o roque. Só que o Diego comete um agafe que vai custar a partida. O avanço deste peão deixa esta casa disponível para tanto o cavalo quanto o bispo. E imediatamente o Iago aproveita dessa gafe para colocar o bispo em B5, cheque. E mais um erro cometido pelo Diogo. Vejam que ele abdicou do roque quando tinha uma defesa. Tem aqui 2 cavalos, né? Claro que iria colocar os cavalos na cravada, mas pelo menos teria a chance de fazer o roque protegendo o rei. Agora, com o rei não podendo rocar nunca, o Iago aproveita fazer ruptura na ala do rei e veio o cavalo em D7, tarde demais, porque o Iago toma mais um peão, mas muito mais do que isso, abre esta coluna para um ataque mortal que vem na sequência. Preocupado com a cravada, o Diogo faz o rei E7, mas aí vem o bombástico dama D6, cheque, rei E8, e mais uma peça reforça o ataque, e nessa posição, com um ataque praticamente inevitável, e nesta posição, com um ataque praticamente mortífero, o rei sem casas de fuga, então o Diogo Alexandre Neves decidiu abandonar a partida. Então, uma vitória do Iago Santiago. Vejam que estão vindo lances como cavalo toma em D7, e após a retomada do cavalo, tem aqui o checkmate de bispo. Então, aqui a vitória do Iago era praticamente inevitável. E aqui então está o registro de uma belíssima partida em que envolveu a maestria, né? O grande mestre Iago Santiago, representando muito bem o Brasil neste evento internacional em Cabo Verde. Vamos ver então a classificação. Neste momento, o torneio é liderado pelo grande mestre da Sérvia, o Aleksas Trikovic, com 4 pontos em 5, fruto de 2 vitórias e 2 empates, seguido dos grandes mestres portugueses Luís Galego e Antônio Fernandes, também com 4 pontos. Na sequência vem o mestre internacional cabo-verdiano Amarelio Ortega, também com 4 pontos. Completam o grupo de 4 pontos o GM da Espanha, a WIM da Romênia e a WGM da França. E com 3 pontos, o GM brasileiro se encontra na 14ª colocação. Lembrando que ele fez apenas 2 pontos. Tem mais um ponto de bye, mas que no final será retirado. Então, efetivamente, ele tem apenas 2 pontos, frutos de 2 vitórias em 2 partidas. E seguem as angolanas, Ednásia Júnior e a Esperança Cachita, com 3 e 2,5 pontos, respectivamente. E depois seguem ali os cabo-verdianos, que fecham então a tabela de classificação atual. Então, pessoal, depois desta belíssima
partida, resta agradecer pela audiência e nos veremos nos próximos vídeos. Tchau!